Gente, só para introduzir, aqui é para mostrar a importância do glaucoma, né? Ele ocupa o segundo lugar entre todas as causas de cegueira, só perde para a catarata, né? Que é a principal causa de cegueira. E ele é a principal causa de cegueira irreversível no mundo, porque a catarata a gente opera, a visão recupera. O glaucoma não tem volta, que perdeu de visão a gente não recupera mais. E esse estudo aqui, bem bacana, ele fez uma projeção mostrando como, ele é de 2014, como o número de pacientes com glaucoma tende a aumentar. E você vê que é um aumento significativo. Então, daí a importância mesmo, né, da gente conhecer essa doença, mesmo oftalmologista geral. Então, assim, para a gente pegar essa imagem e levar em consideração para o nosso dia a dia, a gente está vendo aqui que em 30 anos vai dobrar a quantidade de pacientes de glaucoma. Né? Então, se a gente for pensar em saúde pública, numa doença que é irreversível, né, a gente tem que cada dia mais preocupar com o glaucoma em relação à atenção primária. Né? Então, assim, e muitos desses pacientes que vão ter glaucoma em 2040, não é porque não tinha antes, não era diagnosticado também. Né? Então, imagina, do ponto de vista de saúde pública, quantas pessoas ficaram cegas, né? Viraram, assim, friamente falando, um problema econômico para a saúde, porque não tiveram acesso, não tinham conhecimento, não teve tratamento adequado. Né? E para nós, do ponto de vista de médicos oftalmologistas, olha como é que é bom ser glaucomatólogo, né? Olha quanta gente a gente tem para tratar. Né? Então, assim, eu falo que ser glaucomatólogo é muito bom, porque você tem muito paciente e outro. O paciente, se você for para casa com você, todo ano, 6 meses, ele quase continua lá no consultório. Né? Então, são duas informações desse primeiro slide aí que eu acho que são relevantes. E aí, mostrando também o glaucoma primário de ângulo aberto, né? Corresponde à maioria mesmo, né? De todos os tipos de glaucoma. Bom, então, o Dr. Charles já falou com vocês, né? Então, o glaucoma primário de ângulo aberto é uma doença multifatorial idiopática, então a gente vai excluir as causas secundárias para fechar o diagnóstico e corresponde a pelo menos metade de todos os tipos de glaucoma. E na definição mesmo, então, ela é uma neuropatia óptica crônica progressiva, caracterizada por alterações típicas do disco óptico e da camada de fibras nervosas da retina, com repercussões características no campo visual, como a gente já viu nas aulas anteriores. Então, a gente tem que ter um defeito estrutural ou funcional típico de glaucoma e o ângulo tem que estar aberto, né? Quando a gente vai fazer a agônia, para a gente poder caracterizar esse como glaucoma primário de ângulo aberto. Antigamente, a pressão intraocular maior ou igual a 21, sem nenhuma causa sistêmica ou ocular identificada como razão da obstrução ao fluxo do humor aquoso e aumento da pio fazia parte da definição. Hoje em dia, a gente sabe que não faz mais parte dessa definição de glaucoma. A pressão intraocular ela é, na verdade, o principal fator de risco e o único modificável. Então, um dos fatores de risco para o glaucoma primário de ângulo aberto, a gente vai ter a pressão intraocular, que é o principal fator de risco e o único modificável, vai ser nosso objetivo no tratamento, como eu vou mostrar. Raça negra, já é comprovado também que tem uma maior prevalência, a doença é mais grave e apresenta um prognóstico pior, então a gente tem que ficar atento quando for examinar esses pacientes. A idade avançada também é um fator de risco importante. A incidência e prevalência aumentam muito com o passar, né? Com o aumento da idade. História familiar de primeiro grau, tá, gente? Então é pai, filho, irmãos. Vão aumentar tem até 6 vezes mais chance de apresentar doença. Então, na hora de colher a anamnese, perguntar se tem alguém na família com glaucoma. A gente enfatiza isso, né, lá no ambulatório, né, que já está rodando lá, ver o quanto que a gente pergunta e repergunta sobre a história familiar. E foi comprovado também que a espessura corneana fina, ela é realmente um fator de risco para glaucoma. Além dela ir para estimar a pio, então a gente mediu ali, a pressão está baixa, ela isoladamente já é um fator de risco mesmo para ter glaucoma. Tem alguns fatores de risco que não foram comprovados, que é a miopia e o diabetes. A miopia, ela está associada a alterações peripapilares, que pode confundir o diagnóstico de glaucoma. E, na verdade, é um fator de risco controverso entre os estudos. Então, ele não tem comprovadamente. A gente vê que o disco às vezes é muito tiltado, é difícil até se quantificar a escavação, né? Então, assim, isso tudo dificulta também, até os estudos acabam dificultando de ter essa comprovação. E o diabetes já fizeram vários... Na verdade, o míope é difícil você padronizar ele, né? Você pega um fundo miópico, mesmo que não seja aquele fundo miópico clássico, eles são diferentes entre si. Então, é difícil você padronizar, criar um banco de dados para o míope, igual você tem
para um paciente que não tem nada, você criar esse banco de dados e enquadrar como glaucoma ou não. Então, por isso que é controverso. Então, tem estudo que puxa para um lado, outro puxa para o outro. Né? Em relação ao diabetes, como é que fala? Também ele passa pelo mesmo ponto, mas o que a gente vê é o seguinte, aqueles pacientes que têm diabetes, quando tem glaucoma, muitas vezes ele tem uma velocidade de progressão um pouco maior. Aí é difícil também você saber porque, às vezes, sei lá, por algum motivo a retina dele é mais isquêmica, né? Aí são fatores que a gente não consegue quantificar. Né? Mas às vezes tem estudo que mostra quando tem as duas coisas juntas, às vezes a doença progride um pouco. Progride mais. Isso. E em relação à genética, já foi comprovado, né, que indivíduos que manifestam a doença mais precocemente apresentam um padrão de herança autossômica dominante com mutações nos genes TIGR miocilina no locus GLC1A. Mas aí acaba que essas mutações representam apenas 3 a 5% dos casos, que são, como são com a doença mais precoce e o glaucoma é mais do idoso, então acaba que essa prevalência acaba sendo pequena. E tem outros genes também que estão sendo associados, o OPTN, né, com locus no GLC1E e o OPA1, estão associados no caso de glaucoma de pressão normal, e também estão mostrando também no gene WDR36 no locus GLC1G. Então, também tem essa genética envolvida. Então, você vê que é uma doença multifatorial mesmo. Em relação à fisiopatologia do glaucoma primário de ângulo aberto, não tem um mecanismo exato ainda que comprova, né, por que tem esse aumento da resistência à drenagem do humor aquoso e a lesão na cabeça do nervo óptico. E então ainda é um pouco desconhecido a fisiopatologia. Mas tem muitas pesquisas nisso, especialmente na área da biologia molecular, e a gente tem duas teorias que são mais aceitas hoje em dia, que é a mecânica e a vascular. A teoria mecânica, a gente teve um pouco na aula de nervo óptico, da fisiologia, mas vou falar rapidamente. É a compressão direta das fibras do nervo óptico contra a lâmina crivrosa, né, por causa do aumento da pressão mesmo, com interrupção do fluxo axoplasmático e morte das células ganglionares. E a teoria vascular é pelo distúrbio da autorregulação do fluxo sanguíneo, que leva à hipoperfusão do disco óptico. E aí essa teoria vascular é aceita no glaucoma de pressão normal, né, já que não tem aquele aumento da pressão. Na verdade, se a gente for pensar, né, do ponto de vista isquêmico, os dois são causados por hipóxia. Hipóxia. Né? Então a hipóxia vai levar toda aquela cascata, né, que a gente estudou lá, que vai levar à apoptose. Apoptose. Né? Então isso vai gerar, teoricamente, a progressão. Até legal a gente falar isso, né? Acho que foi a Isabel que teve um paciente que estava usando limonitina, né? Que teoricamente ela tem uma ação, né, assim, que é controversa, mas também do ponto de vista vascular, e que está associado também com quadro de enxaqueca. O paciente, a gente achou que podia tirar a medicação, tirando, o paciente voltou a ter dor de cabeça. E foi, ela questionou isso. E assim, isso eu vejo isso acontecer muito. Então, é mais um fator clínico que nos leva a crer que tem uma ação do vasoespasmo, né? Vasoespasmo, né? Então, você tem um componente vascular. Então, isso reforça a teoria vascular. Isso, perfeito. A clínica, né? Ele é assintomático no início, até que tem um defeito muito grande no glaucoma avançado de campo visual que o paciente vai perceber. É uma doença crônica, lentamente progressiva, bilateral e pode ser assimétrico, que a gente já mostrou, né? Geralmente aqui ilustrando, né? A própria escavação, bem assimétrica mesmo. Então, aqui a gente volta naquele ponto, o quanto é importante a gente fazer o diagnóstico precoce, né? Sendo assim, claro. Sendo chato quanto com isso. Por quê? Porque é uma doença irreversível e o paciente só tem sintoma quando já tem alteração de campo, muitas vezes uma alteração moderada. Então, para a gente ter as primeiras alterações, você tem que ter perda de 30% a 40% das de algo fibras. irreversível. Né? Então, a gente tem que ter uma atenção primária em cima disso aqui, é imprescindível para que lá na frente as pessoas não percam visão e idade útil. Né? Isso. Bom, em relação agora ao diagnóstico, que é a propedêutica mesmo de glaucoma, né? Então, todos os pacientes suspeitos, a gente vai pedir aqui todos aqueles exames que a gente teve uma aula de cada. Vou passar resumidamente aqui. A pressão intraocular, né, que é o CDPO, que é a curva de pressão. E também a gente tem o teste de sobrecarga hídrica para detectar os picos, só para a gente ir relembrando, né? O tonômetro de Goldman é o padrão ouro.
A avaliação do disco óptico e da camada de fibras nervosas, que aí vai entrar a fundoscopia, a gente avaliar bem o disco, todas as características, tem perda focal, assimetria, a regra Isent, que isso muda a conduta mesmo, a característica do disco. Retinografia, a foto do fundo do olho para documentar. E o ACT, né, como a gente falou, que hoje em dia está sendo muito útil em muitos casos, até numa detecção mais precoce dos casos suspeitos, né? A gente falou na aula passada. A perimetria, né, que é o campo visual, que a gente já teve uma aula também só disso, para a gente avaliar a função, né, para a gente ver se tem algum defeito funcional já naquele paciente. A agonioscopia, que é essencial para a gente definir se é ângulo aberto ou fechado, né, que muda totalmente a conduta. A gente teve aula também só de gônio, aqui mostrando um ângulo aberto, que é a aula de hoje. Aqui um ângulo fechado só para ilustrar mesmo. Mas quanto que a agônia é importante? Sem agonioscopia, essa aula de hoje não teria sentido. A gente englobar todos os glaucomas com uma coisa só. Então, a agonioscopia, ela normalmente é que nos descarta 90% dos glaucomas secundários. Então, ela é que vai nos direcionar o tratamento quando é uma alteração secundária. Isso. E por último, a paquimetria, né? Que a gente viu que... Tá sem a foto da PAC. Que a gente viu que é para ver a espessura corneana mesmo, que a córnea fina é fator de risco isolado. E, além disso, ela hipoestima a pressão também, que é outro fator importante. E a gente não pode esquecer da anamnese, perguntar a história familiar, igual a gente já reforçou, o uso de corticoide, que, né, pensando igual como cortisônico, história, enfim, uma anamnese completa é importante. Já fez cirurgia ocular, já usa colírio ou não, é essencial. Se já fez alguma cirurgia nos olhos. A refração com a acuidade visual é muito importante também. Até para fazer o campo visual, a gente precisa da refração, então tem que ser feito sempre antes da propedêutica. E a biomicroscopia, né, é fundamental também, glaucomas secundários, ver se a câmara anterior é mais profunda ou não, é essencial. É porque eu acho que o Fernando abriu a outra aula, tirou a tabelinha, mas depois... Dá para abrir. Depois eu mostro no final. E em relação ao tratamento, então, a gente vai ter, gente, uma aula de cada tipo de tratamento que a gente tem. Então, eu falei assim, mais de um jeito mais geral de cada um, as indicações, mas depois a gente vai aprofundar cada um. Disso também, do tratamento, né? Vai, só de cada colírio, cada cirurgia, vai ter várias aulas. Então, o objetivo vai ser a gente promover a estabilização do paciente, ou bem como retardar ou evitar o aparecimento de alterações glaucomatosas por meio da redução da pressão intraocular. Então, vai ser sempre, nosso objetivo é reduzir mesmo a pressão intraocular, porque ela é o fator de risco mais importante para o dano glaucomatoso e o único que a gente consegue modificar, como a gente já falou. E aí, mais uma vez, né, reforçando a pressão intraocular-alvo, né, ela é necessária para retardar a progressão do glaucoma a ponto de não haver comprometimento da qualidade da visão e de vida do paciente e interromper a evolução da doença. O valor da pressão intraocular-alvo é individualizado, como a gente já falou várias vezes, né? A gente vai ver a gravidade da doença, a idade e expectativa de vida do paciente, os fatores de risco que ele tem, às vezes, e no próprio exame a gente vai ver sinais de progressão para se está progredindo, porque aquela não é a pressão intraocular-alvo dele. Como a gente já viu, né, que é hemorragia de disco, é um sinal, né, de progressão importante. E aqui os fatores de risco também que são importantes, córnea fina, raça, história familiar, de glaucoma e cegueira por glaucoma. E tem alguns estudos multicêntricos, né, que norteiam a definição de pressão intraocular-alvo, mas o principal é individualizar mesmo o paciente. Aí, esses estudos mostraram que uma redução inicial de 30% da pressão intraocular em relação ao inicial dele, geralmente é um bom alvo, tá? Assim, reduzir 30% para você começar é bom. E aqueles pacientes com dano inicial, a gente pode tolerar até uma pressão de 18, moderada até 16 e dano grave até 12. Mas, mais uma vez, é individualizado, vai depender muito da córnea, espessura corneana, fatores de risco, vai individualizar muito. Então, assim, olha como é que outra coisa que eu pego em pé lá no ambulatório é com relação à pressão do baseline. É importantíssimo a gente conseguir sugar essa informação do paciente, porque ela facilita a gente ter a noção de que nível que esse glaucoma está. E quando a gente fala aqui de dano inicial 18, 16, 12, a gente
Na verdade, isso é para você começar a fazer um acompanhamento a longo prazo. Né? E como que a gente sabe se o dano inicial, moderado ou grave? Se você baseia em que, por exemplo? Escavação, geralmente, o VSD do campo. Na verdade, mais até pelo MD. MD? Pelo MD do campo. Se você tem um MD até 6, você considera um glaucoma inicial, de 6 a 12, moderado, acima de 12. Mas assim, isso tudo é para começar. Você pegou lá, você pega essa regrinha e fala assim, ó, vou tratar aqui. E aí você vai e trata, aí depois, você, ao longo do tempo, você vai ali fazendo os exames, ver se está progredindo, se não está. Né? No campo visual, você pode colocar o GPA, né, para você ver a velocidade de progressão que aquele paciente está indo, e você vai adequando essa pressão-alvo, porque eu percebo que no ambulatório os residentes ficam assim, gente, pressão-alvo, mas e aí, qual que é a pressão-alvo? Qual que é? Não é tão simples assim. A gente, para dar a pressão-alvo do paciente, a gente precisa de um tempo para chegar nela. Mas você começa por isso aí que a Vanessa falou. Você põe na regrinha e vai acompanhando. Pode ser que o paciente de dano inicial precise de 14. Mas com o tempo, se você botar na regrinha, você vai saber que ele está progredindo. Né? E aí, assim, pelo menos uma coisa boa no glaucoma, né? É uma doença geralmente de progressão lenta. Então, dá a possibilidade de erro. Né? Então, isso facilita com que a gente chegue na pressão-alvo do paciente. Então, para a gente chegar na pressão-alvo, a gente precisa de um baseline, a gente precisa saber que a redução inicial em torno de 30 ela é um número bom para a gente começar. A gente tem que ter uma noção de que nível de dano ele tem naquele momento, para a gente ver quanto que eu vou aceitar no primeiro momento, e dali para frente você vai individualizar, porque aí você já vai ter resultados, você já vai ter dados próprios seus. Você vai usar essa informação para, se não chegou ainda na pressão-alvo, chegar um quanto antes. Doutor Charles, eu posso só abrir a aula certa rapidinho? Pode, claro. Tem jeito, Fernando? É só porque daqui pra frente muda. Eu acrescentei uns trem depois. Então mostra aqui o quadrinho. Eu vou mostrar. Eu tô doida. Tá no seu computador? Tá aqui. Essa aí era antiga, aí principalmente no tamanho que eu terminei depois. Aí aqui, vou voltar aqui. Aqui é um quadrinho que mostra pra gente uma média também, mais uma vez vai ser individualizado também esses acompanhamentos de quando a gente tem que pedir os exames, né? O exame oftalmológico, que inclui a acuidade visual, a aferição da pressão e a fundoscopia. Nos hipertensos oculares, indicado é 6 a 12 meses. No glaucoma inicial, 6 meses, moderado e grave, 4 meses. Você tinha feito consenso, né? Foi. Consenso. Mas assim, isso aqui tudo é mutável todo dia, né? Por exemplo, a parte da documentação da Câmara de Diagnóstico ACT. Com a Anjo ACT, né, que você consegue avaliar os capilares ali, né, a Academia Americana já está sugerindo, mesmo paciente moderado, fazer de 6 meses. Vai mudando sempre. Né? Então, assim, isso aqui nos dá uma, vamos dizer assim, uma noção. Igual, por exemplo, você tem lá um paciente com um dano inicial de 6 a 12 meses. Um paciente que, se você não chegou na pressão-alvo dele ainda, você vai tateando ali e vai pedir mais vezes. O paciente está ali bem estabilizado, você volta para 12 meses, se achar que pode. Né? Aqui está a gondoscopia anual para todo mundo. Eu não gosto muito disso. Hoje mesmo, acho que foi Isabelle também, né, Isabelle? Pegou um paciente lá que fez endotomia, mas tem um componente facomórfico. Quem garante que daqui a 6 meses a catarata dele ela não evolui tanto em termos de acuidade visual, mas ela amplia o diâmetro dela no posterior e diminui aquele ângulo mais. Como é que eu vou saber? Zenagônio. Então, isso pode, em 6 meses, dar uma diferença gigante nesse paciente. E aí, o que acontece com ele? Ele chega lá no seu ambulatório, a pressão está boa, mas provavelmente à noite em casa, quando está mais escuro, ele dilata um pouquinho, ele sobe ali 10 milímetros de mercúrio, e aí começa o glaucoma dele a evoluir. Por quê? Por causa
soja de um componente facomol. E por que você não percebeu? Porque o consenso mandou fazer uma vítima. Não pode engessar. Né? Então, eu falo assim, tudo isso aqui é muito bom para a gente ter um ponto de partida. Mas a gente tem que pegar e olhar para cada um desses pontos aqui, na hora que você está lá com o paciente na sua mão e falar assim, olha, esse campo visual, em que eu estou tratando ele hoje, ele está estabilizado ou não. Se eu fizer daqui 6 anos, daqui 1 ano, eu posso comer mosca de alguma coisa? Se você responder sim, é de antes. E assim sucessivamente. Esse paciente mesmo de hoje, eu falei com a Isabela, tem que fazer de novo daqui 6 meses uma endoscopia nele de novo. Né? E se estiver fechando, aí é conversar, aí né, você tem que usar uma pilocarpina, ou às vezes fazer uma faca refrativa, porque a visão dele é boa, não sei. Mas tem que achar uma solução. Né? Não pode deixar evoluir a doença. Né? De jeito nenhum. Então, assim, o que é importante é a gente ter esse entendimento que, se eu deixar de fazer esse exame nesse período, eu corro o risco de comer mosca, e se sim, qual o tamanho desse risco? Porque risco a gente corre o tempo todo, né? Aí você tem que ver qual que é a probabilidade de você correr esse risco e o tamanho do dano para esse paciente. É um paciente jovem, se eu errar, eu vou comprometer muito ele a longo prazo, seja mais agressivo e impedir. Não, velhinho tem 80 anos, glaucoma inicial, mesmo que trate ela mal, ela vai enxergar até 100 anos. Aí você vai jogar. Né? Aí é consciência também. Isso. Então, e aí, em relação ao tratamento, basicamente, a gente vai ter o tratamento clínico, o laser e os tratamentos cirúrgicos. Em relação ao tratamento clínico, sempre que possível, a gente deve iniciar com o tratamento clínico. A gente vai mostrar que tem uma exceção, né, que é o SLT, mas eu vou mostrar mais à frente, mas sempre como um todo. Isso a nível Brasil, né? Porque no Brasil hoje é difícil você ter um acesso em massa do SLT, por exemplo. Né? Porque igual, assim, eu conheci o SLT no Canadá em 2014, se não me engano, e aí chegando lá eu vi que a primeira linha de tratamento do glaucoma era o SLT. Aí se você for pensar racionalmente, faz toda a lógica do mundo. Por quê? O SLT ele faz milagre? Não. Mas ele abaixa a pressão como um bom colírio. Um bom colírio abaixa quanto? De 30% a 35%. O que falou naquele slide lá passado? E aí você abaixa o paciente sem depender dele, ele não precisa pingar colírio, sem efeito colateral. Né? Então, você tem um ganho muito grande. Aí você fala, mas por que no Brasil não acontece isso? Porque não tem um acesso. E por que não tem um acesso? Aí entra vários motivos, né? Mas assim, um que eu percebi ao longo do tempo é um conflito de interesse. Porque a indústria precisa vender. E a indústria tem dinheiro. E a indústria banca os speakers, e os speakers é que formam a opinião. É duro falar isso, mas isso é verdade. Né? A gente sabe, né, que isso acontece. Então, é difícil no Brasil a gente ter um entendimento igual tem do SLT, por exemplo, que tem no Canadá. Né? Quantas pessoas podem usar um simples glaucotrate e vir a ter outros tipos de problema, né? Cardíaco, por exemplo. Né? Então, só que assim, a gente tem que trabalhar com a nossa realidade. Né? Então, assim, eu lá na clínica privada, quando o paciente tem condição, a gente faz o SLT como primeira linha de tratamento. Sim, aí tem um detalhe: os pacientes que melhor respondem ao SLT são os pacientes virgens de tratamento. Então, ainda tem isso. Né? Então, assim, mas se você perguntar, Charles, quantos por cento dos seus pacientes de plano de saúde, de particular, você inicia o tratamento com isso? Então, a nossa realidade é 20%, talvez nem isso. Né? Então, assim, mas é importante a gente ter esse entendimento. E os análogos de prostaglandinas e os beta-bloqueadores são geralmente os mais usados como primeira escolha. Mas também isso vai variar de paciente para paciente. Então, a gente vai olhar a idade do paciente, o estágio do glaucoma, os fatores de risco, para a gente pensar mais ou menos na pio-alvo, como a gente já conversou. Vamos iniciar uma monoterapia tópica, né? Um colírio só, de preferência, e aí a gente vê se essa pressão-alvo foi atingida, a gente faz o controle periódico.
Se não foi atingida e redução foi de menos de 10% da pressão intraocular, a gente substitui aquele colírio. Lembrando aqui que a gente tem que, sempre que um colírio não fez efeito, a primeira coisa é ver se o paciente está usando corretamente. Isso é mais comum acontecer do que o colírio não ser eficaz. Não reduzir pelo menos 10%. Pelo menos 10%. E até pedi o paciente para pingar, que o Dr. Charles já deu essa dica que eu estou fazendo muito. Eu vejo tanto que o paciente pinga errado mesmo, a gota não cai dentro do olho, dá um anestético, pede o paciente para pingar quando é ele mesmo que pinga. Aí se orienta, pede alguém para pingar, volta, pressão reduziu, entendeu? E quando ocorre uma redução maior que 10%, aí se aquela pressão intraocular não foi atingida, a gente substitui ou adiciona algum outro colírio. Essa tabelinha, ela sim é fantástica para você seguir no início do tratamento do paciente. E aí com ela, você já vai ter dados ao longo do tempo para ver se chegou na sua pressão-alvo em cima daquele slide anterior. E aí dali para frente, você vai mudar ou não, de acordo com a sua necessidade. Mas até vocês ter um follow-up de 3 meses, mais ou menos, isso aí é suficiente. Você pode iniciar, assim, eu e a Vanessa, a gente faz isso aqui sem perceber, né, Vanessa? É no automático. Mas a gente está o quê? Aplicando a tabelinha. Então, a gente vai iniciar, como já foi mostrado anteriormente, em imunoterapia tópica sempre que possível. Para a gente escolher qual que vai ser essa droga, a gente tem que pensar os efeitos colaterais que aquela droga pode causar para aquele paciente, ver se tem alguma contraindicação para você não passar certas drogas, o valor, isso é muito importante, às vezes você vai passar um medicamento muito caro, o paciente não vai comprar, não ser melhor entrar com mais em conta e garantir que o paciente vai usar. A eficácia em reduzir a pressão, tem casos que a gente vai querer reduzir mais a pressão intraocular, outros casos a gente pode pensar no que reduza menos, e o próprio mecanismo de ação, para aquele glaucoma. Os análogos de prostaglandina e os beta-bloqueadores, como eu falei, são geralmente a primeira escolha, mas de um modo geral, os análogos de prostaglandina são os que são mais eficazes na redução da pressão intraocular média, do pico pressórico e da flutuação. Então, é o mais eficaz nesses pontos. Essa imagem aqui, que a Vanessa colocou, ela é perfeita. Eu só trocaria um balãozinho ali, que onde está o custo, eu colocaria social, porque não é só custo, é também a rotina daquele paciente. Se é um paciente que às vezes vive fora de casa, que às vezes tem uma rotina que dá plantão, aí o cara, um cara desse não vai passar, por exemplo, um chala que tem que deixar na geladeira. Então você tem que levar em consideração todos esses balãozinhos, onde está você põe social, alguns entra dentro do social também. Para você juntou tudo isso aqui, mapeando a sua cabeça, tudo isso aqui está dentro daquilo que o paciente vai fazer, vai usar essa droga. É seguir esse balãozinho aí, é difícil errar. E aí, nos estudos mostram que cerca de 40% dos pacientes hipertensos oculares e 75% dos diagnosticados com glaucoma necessitam de 2 ou mais medicações a longo prazo para atingir a pressão intraocular-alvo. E quando há necessidade de associar, a gente geralmente tem que preferir substâncias com medicamentos de ação. A gente tem que preferir medicações com mecanismo de ação diferente. A gente não pode pegar 2 dentro da mesma classe. E agora, em relação às combinações fixas, que a gente já tem os colírios com 2 medicamentos, eles têm vários benefícios, Conveniência, que é menos frascos, menos... 3, O Tripranex tem 3 também. Conveniência, que é menos frascos, menos gotas, melhor aderência do paciente, menor exposição ao conservante, que é o cloreto de benzalcônio, que causa muita reação no olho, implicando em menor toxicidade ocular, menos chance também do paciente pingar um depois do outro e nenhum fazer efeito, Às vezes eles não esperam o tempo que precisa. Mas os estudos também mostraram que quando ele usa esses colírios separados, a redução da PE é mais eficaz. Mas... Só que assim, quando os estudos comparam a eficácia final, usar junto é melhor. Porque a parte que depende do paciente usar separado... Porque assim, na verdade, os estudos mostram que diminui 1 milímetro, 2 milímetros no máximo. Só que quando o cara usa errado, às vezes só por 5 6. Então, assim, você pega, por exemplo, assim, hoje, uma droga que eu gosto muito é o Ganfor sem conservante. Você tem 2 drogas com mecanismos diferentes, que usam uma vez ao dia sem conservante. Olha, só que assim, ela é uma droga mais cara,
já não é boa. Aí você tem que voltar lá no balãozinho, né, para ver se aquele paciente se encaixa. E com o tempo a gente põe o balãozinho no jogo. Eu conversando com o paciente, eu não preciso nem perguntar. No dia que eu vou conversando com ele, você já sente. E aí é onde, às vezes, também, na hora de você ver, poxa, não tem droga nenhuma boa para ele. Pô, essa aí talvez é a droga ideal para ele. Né? Aí na hora que você conversa com ele, às vezes ele não é um cara que tem tantas posses, mas ele percebe que aquilo é importante para ele e ele prefere fazer assim. Então, assim, hoje em dia a gente tem um arsenal de possibilidades que dificilmente o nosso paciente vai progredir se você raciocinar em cima daquele balãozinho e ter uma conversa franca com o paciente. Né? Dificilmente você não vai conseguir chegar onde você quer. Aqui eu pus os quadros só com alguns exemplos, a gente tem outras, né, hoje em dia já. Não sou eu que estou vendo mal, não. A Vanessa transformou todo mundo em Yumi aqui. Não, mas dá para ser mais falando, né, gente? Mas eu acho que é do projetor. Mas essas são as substâncias que a gente tem, né? A gente vai ter uma aula para falar de cada um, mecanismo de ação. Então, assim, eu só pus para exemplificar mesmo, porque só mais faltou o Triplanex aí. O Triplanex. Tem uns que faltam, eu vi. Eu falo, mas os outros sempre teve um representante. Né? Exato. Mas olha para você ver qual a quantidade de medicamento que a gente tem hoje. Né? Tem muita coisa. Né? Então, a gente tem um arsenal aí grande para tratar. E aí o ponto muito importante é a fidelidade ao tratamento, que vai depender totalmente do paciente, né? Assim, totalmente assim, dele fazer direitinho. Então, a eficácia terapêutica vai estar diretamente relacionada à fidelidade do paciente ao tratamento, que é fundamental a importância, a boa relação médico-paciente. A gente tem que mostrar para o paciente a importância daquele tratamento, porque o paciente vai estar assintomático. Então, você convencer ele a estar usando um colírio, às vezes dá um pouco de reação, você tem que conversar muito, mostrar para ele a importância mesmo dele usar aquele colírio. Assim, eu acho que isso vai além da relação médico-paciente. Isso é uma questão de mudança de cultura, de educação. Sabe, eu vou te falar assim, eu tive um insight há um tempo atrás que trouxe uma melhora na fidelidade do paciente ao tratamento, foi absurda. Lá para 2018, 2019, eu falei, não, eu vou criar um videozinho que dá para os pacientes. Só que você nunca arruma tempo para fazer isso. Aí veio a pandemia, tinha que ficar 15 dias dentro de casa. Aí eu criei os vídeos, em 15 dias. E aí eu botei lá criei um canal no YouTube, botei lá no Instagram, e agora os meus pacientes, quando iniciam o tratamento, todos eu coloco. E aí às vezes voltam lá que não está tratando direito. E eu pergunto, você viu os vídeos? Não. Todos que viram o vídeo estão fazendo direito. É cultura, é educação. Né? Então, assim, e lá no vídeo eu coloco de um jeito que fica claro para ele o seguinte, cara, me ajuda a te ajudar. Deixa eu te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Né? Você vai ser beneficiado por isso. E aí, quando você mostra no vídeo o que pode acontecer com ele a longo prazo, o que de fato acontece, que a doença, ela no início, ela é imperceptível, ele vai usar um colírio, que ele gasta dinheiro, tem efeito colateral, e não sente nada, e tem que ficar lembrando, é terrível, ele fala, a tendência é que não use. Então, na hora que você consegue educar o cara, para ele está ali, como é que eu falo a palavra, engajado e empoderado de conhecimento sobre o problema dele, ele consegue, às vezes, ter uma forma de perceber a doença como nós médicos percebemos o risco que ele tem. Você falou que havia muito subdiagnóstico. Sim. E a gente constata isso no dia a dia, principalmente no departamento de glaucoma. Porque às vezes eu pergunto para o paciente, alguém na sua família tem glaucoma? Ele fala, não sei, mas meu pai não deu certo. Minha mãe morreu. Ele não sabia que era glaucoma, mas sabe que não deu certo. Então quando você começa explicando que ele tem, ele tem uma memória. E você vai perceber isso mais quando você começar a ir para a rua atender aleatório. O paciente de um consultório que vai com óculos de perto, chega lá para você com 0,9 de escavação, com 40 e poucos anos, e que o avô e a avó morreram cego, ninguém sabe por quê. Então, né? Então assim, isso nós estamos pegando antes, né? Nem no tratamento. Nós estamos aqui falando do tratamento.
Né? Nós estamos falando o quê? Da educação de conhecer. Aí é uma educação muito maior. Aqui eu falo da educação que o paciente já tem. Que é que assim, uma coisa que era para ser fácil. Você fala melhor, meu, você vai ficar sério, use. Mas na hora que ele assiste aquela quantidade de vídeos, um monte de informação ao mesmo tempo, que aí ele consegue linkar um ponto com o outro e enxergar o problema, ele muda a forma dele, a relação dele com a doença dele. Até a relação médico-paciente, ele confia mais. Isso, e ele, mais do que isso, ele começa a valorizar aquela doença dentro da rotina dele. Eu até brinco com o paciente às vezes, cara, deixa de comer, de respirar, mas não deixa de comer não. Mas na hora que o cara vê o vídeo, ele tem esse entendimento, na lista dele, assim, quais são as prioridades da vida dele. O cara que é na cachaça, primeiro é a cachaça. Né? O nível de onde o colírio entra no nível de prioridade dele vai lá em cima. Né? Quantos pacientes que chegaram hoje sem usar o colírio alguns dias porque acabou? Falam assim, não, vocês me deram uma amostra só, eu usei. Acabou, hoje aconteceu alguns, e aí você vê o que acontece, flutua. Né? Tem estudo mostrando que às vezes flutuação é pior do que não usar. Né? Então, você vê que o nível de isquemia vai mais alto. E o cara, na verdade, ele está tratando, ele só ficou 3 dias sem usar. Então, e quando você joga isso para o cara numa aula, que você fala isso tudo, e a partir do momento que ele compra a sua ideia, que ele comprou, você conseguiu vender para ele a ideia de que o que ele tem é grave, e ele começa a usar, ele às vezes volta naquela aula. Entendeu? Ele perde o detalhe ali, e aí ele começa a tratar de impressionante. A longo prazo, eu falo assim, longo prazo, eu falo então, 1 ano e meio, você já consegue ver como é que estabilizou a doença daquele paciente. Aí eu já boto ele em outra caixinha lá dos meus pacientes. Falei, esse aqui eu posso respirar com ele, esse aqui já está dominado. Entendeu? E aí a doença, teoricamente, ela ou vai parar de progredir, ou vai progredir numa quantidade, numa velocidade lenta, que muitas vezes é aceitável. Né? Vamos lá. E aí, então, quando que vai entrar o tratamento cirúrgico e o laser, né? Quando a gente não conseguiu atingir a pio-alvo, né? E em que há progressão do glaucoma, mesmo com o uso das medicações hipotensoras de forma correta, ou naqueles casos de incapacidade mesmo de cumprir o tratamento proposto, tem paciente que realmente não vai tratar de jeito nenhum, não vai usar colírio, às vezes por efeitos adversos, não tolera o colírio de jeito nenhum, questão social como um todo, como o Dr. já falou, e aí a gente vai indicar o tratamento a laser ou cirúrgico. E é só o que o Dr. Chad já falou também, né, que o SLT ele tem indicação no tratamento primário de englaveto recém-diagnosticado. Então ele pode ser um tratamento inicial. Antes de iniciar qualquer colírio, você pode estar indicando SLT, já tem os estudos comprovando isso mesmo. Bom, então em relação ao tratamento cirúrgico, a gente tem a trabeculectomia, a TREC, né, que é uma cirurgia antiglaucomatosa mais realizada, que a gente vai criar uma fístula entre o ângulo camerular e o espaço subconjuntival, né, subtenoniano. E aí a gente vai facilitar o escoamento do humor aquoso por essa via. E aí quando o humor aquoso está ali no espaço subconjuntival, ele vai ser drenado pelo sistema venoso e linfático. Mas a TREC, ela tem, devido aos potenciais de complicações, como tem muita complicação, os meninos estão rodando lá no glaucoma, até estão vendo... Parece que todas dão errado, né? Porque ela é feita para dar errado. Mas hoje vamos pensar aqui numa coisa óbvia. Você cria uma fístula. Fístula é feita para fechar. Né? Então, assim, você cria lá um corte, um buraco, e que tem que ficar passando líquido ali. E você quer que o organismo não cicatrize aquilo. Então a gente já começa por aí. Então, aí você pode ter uma talamia, você pode ter hipotonia, né? Você pode não baixar a pressão. Semana passada mesmo, eu peguei uma paciente que eu operei até com 5 anos, paciente jovem, com glaucoma já avançado no olho, moderado no olho, paciente jovem, bonita, vaidosa, faz crossfit e tudo. Me mandou uma mensagem umas 3 semanas atrás, falando: ô doutor, uma amiga minha veio falar comigo que eu estou com um olho menor que o outro. Eu tenho 5 anos mais ou menos. Ela mandou a foto, de fato estava. Falei: não, já sei o que é, mas eu vou te explicar. A própria bolha, ela cresce, ela pode crescer de vários tamanhos. Vocês já devem ter visto lá bolhas de um jeito, bolhas de outro.
cresceu, a pressãozinha dela está 8, está ótimo, esse olho do glaucoma avançado está tranquilo, do ponto de progressão, mas aí o que acontece? A pálpebra vai cobrindo aquilo para não deixar exposto, o olho fica fechadinho, parece que uma arma. Então, até isso, né? Até isso é ruim. Né? Então, assim, é um paciente que dali para frente não pode coçar o olho mais. Né? Um paciente que às vezes se pratica esporte de contato, tem que tomar mais cuidado. Né? Então, eu falo o seguinte, eu faço de tudo para não operar glaucoma. Tudo. Por isso que eu falo assim, eu preciso ser muito bom lá atrás para não deixar chegar nesse ponto. E detalhe, para eu fazer meu paciente dar certo, a minha técnica hoje, o paciente ele sai do jeito que ele entrou na cirurgia, com a pressão alta. Eu faço a cirurgia e deixo ele fechado. Porque o trauma que eu tenho é um paciente que eu tive que teve descolamento de coróide, porque fez atonomia e fez hipotonia. Então eu falei, dali para frente eu não quero isso mais. Mas qual que é o preço que eu pago por isso? Os primeiros 20 dias ele vai no consultório de dia sim, dia não. Caramba. É péssimo para ele, tem que ficar lá dia sim, dia não. Para mim é péssimo, eu tenho que ficar atendendo e tirando conta, paciente que às vezes fica 20 minutos na minha sala. E aí ele acha que a cirurgia deu errado, porque ele tem que voltar lá. Fica te questionando, né? Achando, doutor, tem que ficar vindo aqui, essa pressão fica boa. Eu acho que essa minha visão piorou, ainda tem essa. Porque você faz a cirurgia, a chance de no curto prazo a visão está pior do que antes da cirurgia é maior. E se o paciente, geralmente é um paciente muito grave, o paciente muito grave, ele pode ter, pelo fato da pressão sair a zero no momento da cirurgia, aquela variação de pressão pode gerar uma isquemia ali no momento da cirurgia, ou outro motivo, fez um bloqueio, às vezes a pressão vai lá em cima, um bloqueio, e aí ele pode ter uma pressão alta no intraoperatório que vai fazer ele perder visão de fato. Então, olha quanta coisa ruim que tem na cirurgia. Então, a cirurgia do glaucoma convencional, e era o padrão ouro, né? Por que é o padrão ouro? Porque você consegue mobilizar a pressão de 0 a quanto você quiser. Ele é o padrão ouro. Só que olha quanta coisa ruim que tem. Então, eu falo assim, ó, do ponto de vista para o médico, é ruim de todos os aspectos. Comercial, porque isso aqui dá prejuízo, não dinheiro não. Do ponto de vista de satisfação do paciente, a percepção do paciente de valor que você entrega ali, né, o tempo que você perde é sofrido para você. O paciente então nem se fala. Às vezes o paciente deve ficar assim, será que eu não vou pegar a opinião do Não, isso acontece. Depois que eu operei, não tá bom. E aí ele vai no outro, mas vai daqui 15 dias, não volta você não. Chega lá, a pressão está lá em cima de novo. Porque você precisa tirar ponto, você precisa fazer massagem, e a massagem para fazer em casa dói, porque senão é carinho. Tem risco. Né? E você sabe como que eu ensino a fazer massagem? Eu vou lá e faço massagem para doer mesmo. Aí na hora que já pode fazer. Aí eu chego para a esposa, o esposo, o acompanhante, e falo assim, você vai fazer. E falo para o paciente, eu vou mandar ela meter força. Até a hora que você falar que a dor está igual a que eu fiz em você. Na hora que você estiver sentindo a dor, igual você sentiu quando eu fiz, é a hora que está bom. Isso, aí depois volta depois de 2 dias, né? Aí a vai falar assim, doutor, tem como dar uma aliviada, porque toda vez que eu faço, ele quer matar. Então, olha quanta coisa ruim, gente, é ruim demais. E, só que a gente hoje tem condição de evitar quantidade de cirurgia? Tem. Hoje eu opero muito menos do que eu operei no passado. Por quê? Eu estou agindo melhor lá atrás. Eu não quero isso aqui. E o pior, tem médico que gosta disso aqui para ganhar aquele dinheiro ali de cirurgia, isso é impressionante. Sabe, o cara às vezes opera ou às vezes faz. Mas fácil não pode operar para o médico. Claro que não, se quiser dá. Aí o paciente vai ruim, aí cai, né? Às vezes cai na nossa mão. Aí você tem que partir para o plano B. Às vezes você tem que fazer um ciclo G6. Né? Então, assim, você tem outras armas, às vezes você vai agulhar na cirurgia, né? Mas, assim, o que eu estou querendo colocar aqui é o seguinte, gente, vamos tratar bem, que não precisamos fazer Não precisar chegar nesse ponto. porque TREC, ela é muito boa quando precisa, e lógico, ela é a chance que você tem de não ficar certo. Mas olha quanta coisa ruim tem nela. É diferente da cirurgia de catarata, você opera onde o paciente vai ter um perigo. Nossa Senhora. Entendeu? É totalmente distinto.
né? Isso, exatamente. Aqui só ilustrando um flap escleral mesmo da cirurgia, que o SAIDO, que é uma das complicações, né, tá? E aí, quando a gente vai indicar a TREC, naqueles casos que está tendo progressão do dano glaucomatosa, mesmo em terapia máxima tolerada, a PIO acima do valor, né, da PIO-alvo na vigência de terapia máxima e efeitos colaterais intoleráveis às medicações, ou então baixa adesão ao tratamento clínico. E a gente tem que, né, isso tudo, pensar todos os fatores na hora de indicar essa cirurgia, pensar em tudo, a idade do paciente, expectativa de vida, comorbidades, gravidade do glaucoma, a taxa de progressão, para ver se de fato tem que indicar essa cirurgia devido a tantas complicações mesmo que ela pode dar. Você pensa um paciente velho, de nível intelectual baixo, que aí você vai fazer uma TREC nele, qual que é a chance disso dar certo? Baixíssimo. E aí você tem que botar na ponta do lápis, né, se vale a pena aquele procedimento, ou se vale a pena, assim, às vezes, fazer um procedimento que não vai ter o mesmo resultado pressório, talvez ele possa até morrer cego, mas que num curto, médio espaço de tempo, ele vai enxergar por mais tempo. Né? É como se a TREC, se der certo, ótimo, mas se der mais ou menos para baixo, isso vai estar ferrado, porque vai fazer tudo errado, às vezes tem um saidozinho, vai coçar o olho, nossa, vai pegar, vai ter totalmente. Né? É muita variável. Um outro tipo de cirurgia que a gente tem são os implantes de drenagem, que são dispositivos também que vão conectar a câmara anterior do olho com a região subconjuntival posterior. No glaucoma primário de ângulo aberto, a gente vai indicar quando também a PIO estiver fora do alvo, com o uso de terapia máxima e na falência de procedimentos, né, das TRECs mesmo. Aqui são exemplos dos implantes mais usados no Brasil, mas tem diversos, a gente vai ter uma aula só de implantes também para... Assim, graças a Deus, o resultado de implante a longo prazo não é muito bom. E é caro, porque esses dispositivos são muito caros. Eu vou te falar que assim, eu não opero um paciente meu de tubo, desde antes da pandemia. E o que eu operei depois foi um ou outro que já veio com indicação pronta, com paciente de colega. Então, assim, porque primeiro que eu tenho diminuído meu número de TRECs, porque eu tenho resolvido o problema antes. E quando chega nesse ponto de eu fazer a TREC e não ter resultado, ao invés de hoje eu ir para o tubo, eu tenho que ir para o ciclo G6. Né? Que você vai falar dele também, né? Vou citar, Então, assim, o tubo, ele já me salvou no passado, porque era o que tinha. Né? Mas, assim, a longo prazo... E outra coisa, o paciente reclama demais de como você pôr o tamanho desses pratos. Vocês já viram o tubo no olho de fato? Põe no YouTube para você ver essa cirurgia, o tamanho que esse prato é, o prato do tubo. É um corpo estranho, imagina o cara piscando o olho ali, aquilo ali incomoda. Né? Então, assim, e fora que é caríssimo o resultado. Né? O de barro, então, você tem que botar de barro os músculos. É terrível. Cirurgia grande. Né? Então, assim, hoje em dia eu faço pouco, graças a Deus. A gente tem também as cirurgias não penetrantes, que é uma intervenção também filtrante, né? Ela não penetra na câmara anterior, então ela tem muito menos, né, complicações no pós-operatórios precoces tardios quando a gente se compara com a TREC. A mais usada é a esclerectomia profunda não penetrante e tem a viscocanalostomia e a canaloplastia. A gente vai indicar em todos os tipos de glaucoma de ângulo aberto, pode ser feito, tanto os primários ou secundários, e é contraindicada naqueles glaucomas de ângulo fechado e neovascular. Quando eu falo que ela é maravilhosa, é porque ela minimiza muitos riscos da TREC. O que ela tem de pior que a TREC? Ela baixa menos a pressão. Porque você não consegue chegar a zero. O que você faz ali, na verdade? Na hora que você levanta o flap, você levanta o segundo flap, você corta, você tira uma membraninha, que é o trabecular justacanalicular, que é aquele que tem resistência maior, né, que os poros de 4 a 7 micras. Então você tira ele. Então, na verdade, você não tem um contato direto da câmara anterior com a região subconjuntival. Né? Então, a pressão desce menos, você tem menor chance de endorfina. Né? Então, assim, mas a gente não indica isso para todos os tipos de glaucoma. Geralmente é para aqueles glaucomas onde eu não preciso ter uma redução pressórica tão grande. Mas, em compensação, é uma cirurgia mais difícil de produzir. Né? Assim, se eu fizer 10 delas, eu vou ter resultados bem diferentes
quanto ao resultado final. Mas aí você fala, Chaziri, se não der certo, eu vou lá e dou um tiro de ar no rosto e rebento. Ele transforma a nota. Entendeu? Assim, eu já fiz isso e já deu certo. Como também já tem vezes que falhou mesmo. Aí a gente fica curado. Mas assim, essa cirurgia eu gosto. Ela, tecnicamente, ela é mais difícil do que a técnica, que é fácil. É. E agora falar um pouquinho dos tipos de laser, né? A gente tem as trabeculoplastias, que é o LT ou SLT. A gente vai aplicar laser na malha trabecular com o objetivo de aumentar o escoamento do humor aquoso. Ele é eficaz para a gente tratar o glaucoma primário de ângulo aberto. Ele é não invasivo, né? Então tem muito menos efeitos adversos do que todos esses outros procedimentos cirúrgicos. Aqui só ilustrando mesmo a LT, a gente vai ter uma aula também diferenciando, falando o tipo de laser que usa em cada um, tá? Do LT e do SLT. Assim, hoje em dia, quase ninguém faz o ET+. De vez em quando eu faço, sim. Quando o paciente não tem condições financeiras, o LT o plano cobre. Né? Aí você vai achar, mas por que o LT é pior do que o SLT? Porque ele, naquele procedimento, ele tem um resultado parecido. O problema é que ele queima o trabecular. Então, a partir do momento que ele queima, se eu precisar repetir o laser no futuro, ele não tem resultado mais. O SLT, teoricamente, você pode repetir inúmeras vezes, né? Eu tive paciente de repetir, fazer 2 vezes, o máximo que eu tive. Porque como é que funciona esse laser? Pensa lá bem, você tem, quando eu vou falar para o paciente, você tem lá o chuveiro, você tem o ralo, que é o olho. O laser, ele vai lá limpar aquele ralo, para drenar mais líquido. Aí eu brinco o seguinte, é igual aquela mulher que tem um cabelo grande e fica escovando o cabelo ali, cai cabelo no ralo, se ela não limpar, aquilo vai enchendo uma hora e começa a subir água. Então o que o laser vai lá? Ele vai lá e retira. Se você continua fazendo mesmo com o cabelo, daqui a algum tempo vai entupir de novo. Então pode ser que precise fazer novamente. Só que o LT eu não consigo fazer mais. E outra coisa, se eu fizer o LT e depois fizer SLT, eu não tenho resposta não. Então, o SLT, ele me dá uma possibilidade futura de repetir o mesmo tratamento com eficácia teoricamente igual. Eu estou falando teoricamente porque, assim, eu já vi uns papers pequenininhos, coisa de poucos pacientes, que depois da terceira já começa a perder efeito. Mas se você pensar que cada laser ele vai durar ali de 2 a 5 anos, se durar 5 anos, você ganha 15 anos de... até esperar surgir uma nova tecnologia aí para desbancar essa daqui. Agora, com a LT não. Aí depois, muitas vezes, você não tem outra opção. O que você tem que fazer? Ir para a danada da track. Né? Você tem que ir para algo mais agressivo. Ou, às vezes, você ir para uma cirurgia minimamente invasiva. Mas aí você vai botar um assistente que custa o olho da cara, quase ninguém tem condição de pagar, então baixar um pouquinho só. Então, a gente pode ser indicado, então, nos glaucomas recém-diagnosticados, como a gente já falou, os mal controlados mesmo com terapia máxima, e glaucomas secundários com mais de 180 graus do trabeculado visível, agonoscopia. Principalmente os pigmentários. Os pigmentários, né, que vai depender do pigmento ali. E as contraindicações são os glaucomas de ângulo fechado, que você não vai ver o trabeculado, não tem como você fazer o laser. Fechamento angular primário e glaucomas descontrolados que necessitam de controle agudo, né? Uma redução mais importante também da pressão intraocular. Como eu falei, isso é uma coisa ruim do SLT. Eles fazem uma hipertensão pós-laser imediata. Tanto é que eu faço o laser agora e já pingo a gota de brimonidina no paciente. Então, ele tem uma contraindicação relativa naquele paciente que tem um glaucoma já muito grave, uma escavação 0,9, 0 para cima. Às vezes a gente evita ele porque esse pico pode ser letal para algum nível de célula ali. Né? Mas geralmente esse paciente está nesse ponto aí, ele precisa de algo mais agressivo. Né? Isso. E em relação, para a gente finalizar, a gente tem os procedimentos também ciclodestrutivos, que a gente vai reduzir a pressão intraocular, diminuindo a produção do humor aquoso, porque a gente vai ablar definitivamente aqueles processos ciliares. As técnicas mais usadas é a crioterapia, que está ilustrada aqui nessa primeira imagem, a ciclofotocoagulação transescleral com laser de diodo, a ciclofotocoagulação endoscópica
com laser de diodo, aqui ilustrando a sonda endoscópica usada, e a ciclofotocoagulação transescleral micropulsada. As indicações são aqueles glaucomas refratários e prognóstico visual reservados, como, né, mais avançados, glaucoma neovascular, associado a ceratoplastia penetrante, congênitos, associado ao veite, entre outros. Mas agora a gente tem estudos recentes também que tem mostrando a eficácia em olhos também que tem uma boa qualidade visual, não só nesses casos tão avançados. E então tá ocorrendo mesmo um aumento no uso dessas técnicas de ciclofotocoagulação, principalmente aquelas associadas quando a FACO, né, emulsificação. Na verdade, o que acontece, né? Com a criação da ciclofoto, o que a ciclofoto faz? Você vai lá transescleral, lá 1 milímetro do limbo, e você dá tiro de laser ali, e você, teoricamente, mata o corpo ciliar. Então, você vai fazer o quê? Você vai diminuir a pressão pela via contrária, você está fechando a torneira. Só que o convencional, qual que é o grande problema deles? É que você perde um pouco o controle de quanto que você baixa com ele. Imagina você baixa demais, você leva aquele olho atrofia. Então imagina você pegar um paciente que... E outra, aí que eu chego no ponto. A gente evitava de fazer numa região temporal, porque aquilo ali podia gerar energia na mácula e trazer problema para a mácula ainda. Então, o problema todo é o seguinte, era o medo que se tinha, não tinha uma quantidade de uso que a gente segura. Então, para quando que a gente usava esse tipo de caso? Aquele paciente que já fez tudo que tinha que fazer, não tem visão mais, e que está morrendo de dor. Cara, quando você faz, se tirar a dor, ok, se não tirar, atrofiou, você faz a evisceração, ele já está com dor mesmo. Né? Então, agora, hoje, isso aí está ajudando a gente e muito para tratar quem tem visão. Né? Lá em Valadares agora já tem o ciclo G6, então assim, por que eu estou usando pouco tubo? O paciente fez TREC, a minha conduta hoje, eu fiz TREC, a TREC fechou, mesmo eu estando lá dia sim, dia não, massagem, tudo, agulhamento, de novo, segundo agulhamento não foi, ao invés de eu fazer uma nova TREC em outro sítio, eu vou para o ciclo G6. O ciclo G6 ele é micropulsado, o resultado tem mostrado assim, a chance de atrofia é muito pequena, porque ele não mata o corpo ciliar, teoricamente, ele diminui só a função do corpo ciliar. Então, ele te traz uma segurança e cada dia que tem passado a gente tem sido mais agressivo, porque os resultados têm nos dado essa tranquilidade. Já tem gente, o pessoal do Leopoldo lá de Goiás, usando ele como primeira linha de tratamento, igual se usa o SLT. Porque qual que é a vantagem dele em relação ao SLT? Se eu fizer mais, eu baixo mais. Se eu fizer menos, eu baixo menos. O SLT tem um limite, que é comparável a uma medicação. Ele, de repente, se consegue mais. Mas aí, onde que vai esse limite? Onde que eu passo a linha do limite seguro e que eu posso ter atrofia? Não existe esse consenso ainda. Isso é algo muito novo. Né? Eu ainda não tenho coragem de fazer isso com meus pacientes, não. Vou deixar os colegas aprendendo os deles, depois que tiver um consenso, eu faço com o meu. Porque eu não me sinto seguro. Não sei nem que eu estava falando, não sei nem no congresso de demais, não. Nas aulas online a gente já descobre isso. Então, assim, mas isso tem sido muito bom. Eu tenho tido muito bons resultados em pacientes que pode ser que isso aqui no futuro seja padrão ouro em relação à TREC. Porque você concorda que eu também posso baixar muito se eu fizer a pressão? A TREC, a vantagem dela é que eu vou de 0 até 0. Eu posso abrir tudo, né, e chegar a 0. Aqui o risco é o quê? É a hipotonia. Né? E aí você tem uma atrofia bulbar. Mas só que, com o tempo, nós vamos ter um padrão aí de segurança. Né? Vai existir um follow-up para isso. Né? Então, isso aqui eu vejo com muito bons olhos para o futuro, para tratamento em casos iniciais. Hoje eu não uso para casos iniciais, mas eu uso para paciente com visão. Porque Carol deixou a gente fazer ano passado uma ciclopia. Carol deixou a gente fazer a ciclopia. Tá. É um pouquinho diferente. Não, mas a cicloprio, ela veio antes da ciclofoto. A cicloprio é para aquele paciente mesmo que está com dor sério, doloroso. Você deve ter visto lá, aquilo é uma agressão, né? Aquilo é uma agressão ao olho. Mas naquela época, para aquele paciente ficar com dor,
É o que vai resolver. Era o que ia resolver, ou se tivesse dor depois por atrofia, você deu a chance de ter uma solução para a dor dele. Mas que isso é, vamos dizer assim, a ciclovia é o primórdio disso aqui. A outra coisa que já existe há muito tempo, que é a endociclofotcoagulação, ela também, o pessoal de Goiânia que faz muito, quando você vai lá e faz a catarata, eles aproveitam através de vídeo e fazem a ciclofose. Então, geralmente, eles fazem ali mais ou menos um quarto. Mas aquele mata. Dá para ver o videozinho, o corpo ciliar no chão. Porque a transcleral, o problema é que você não está vendo. É difícil saber qual que é a quantidade que você está matando de corpo ciliar ou não. Você não tem uma onda, quantidade que você está fazendo? Ela porque a resposta é muito variável. Com o ciclo G6, que é micropulsado, você já tem. Por isso que o ciclo G6 a forma fazer igual ao outro. A diferença é o laser, que é micropulsado. Agora, o endociclofoto, a vantagem é que você está vendo lá o corpo ciliar. Se ele quiser dar tiro no som, ele dá no som. Então, ele tem uma previsibilidade maior. Então, o Francisco, né, que ele é lá de Goiânia, ele pegava já os pacientes que ia fazer catarata, ele já fazia FAP. Já entrava lá com o laser tem uma câmera acoplada, ele via direitinho onde estava lá e dava o tiro em cima de fazer FAP. E ele tinha uma previsibilidade maior. O problema é que era um aparelho caro na época. Né? Eu lembro que quando ele comprou, foi em 2009, na época ele pagou $180 mil. Né? Que era uma fortuna para a quantidade de pacientes que iriam usar aquilo ali. Comprou porque ele queria, porque financeiramente naquele momento não justificava. Mas tem bom resultado. Ele foi um dos primeiros que começou a parar de fazer tubo em grandes quantidades, porque tinha uma solução ali melhor, diminuiu a track dele com isso também. Então, olha quanta coisa que tem hoje para se fazer. Né? Então, ó, há quanto tempo eu não faço um tubo? Minha quantidade de track está diminuindo, ou seja, que é a parte ruim do glaucoma de fato. Então, hoje em dia, com o colírio, laser e o ciclo G6, que também não deixa de ser um laser, né? Mas a gente chama de laser cirúrgico, ele é feito no bloco. Né? Então, assim, com essas três ferramentas, a gente tem conseguido dar sobrevida para esse olho e qualidade de vida para o paciente. Né? Então, assim, é muito legal isso. Nice. É isso, gente. Essas foram minhas referências.